Brilha a prosperidade, aqui é o Bruno Gimenez, sejam bem-vindos a mais um Prosperocast. Fala Prosperocast 10 vezes sem enroscar, se você falar Prosperocast. Já enrosquei. Se você falar 10 vezes, vai cair 1 milhão na sua conta hoje, vai lá. Todo mundo escreve Prosperocast 10 vezes aí. Espero que vocês estejam bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é unanimidade. Sabe, dizem que o brasileiro ama carro, mas ele ama essa coisa também que é liberdade financeira, independência financeira. E eu espero que vocês gostem disso. Agora vamos procurar trazer a independência financeira por uma visão que os experts em finanças nunca falam, né? A visão da mentalidade, a visão do comportamento. Se escuta muito falar sobre prosperidade do ponto de vista só de onde que eu ponho meu dinheiro, como que eu faço o dinheiro render. E ninguém fala que para o dinheiro render, a pessoa que tem que ter o dinheiro, ela tem que render na vida. Então vamos falar sobre isso. Hoje eu estou com ela, Samara. Primeira vez aqui comigo, Samara? Primeira vez, Bruno. Como é que você está se sentindo? Ai, meia nervosa. Você sabe que só de participar aqui no Prosperocast, a sua conta bancária já vai já vai bombar. Já bombou. Vai surgir dinheiro de múltiplas fontes, de onde eu não entendo, de onde eu não enxergo, sabia? Ai, maravilha. Que lindo, né? Ótimo. Tá com boas perguntas para mim aí hoje? Maravilhosas perguntas. Olá, pessoal. Então, meu nome é Samara, do time da Luz da Serra. Eu fico aqui, então, trabalhando no estúdio. E hoje eu vim representando o pessoal, os lighters ali. Vamos, então, Bruno, para algumas perguntas que o time selecionou. Como eu posso prosperar sendo professora? Professor é uma profissão maravilhosa que é muito mal paga. Aí o professor diz assim, é injusto quanto eu ganho. Só que a profissão de professor, ela está ligada a qual é o nicho que aquele professor está. Logo, se eu sou professor de Estado e o Estado dá um dinheiro limitado, esse dinheiro limitado é dividido pelo número de pessoas que estão sendo professores. Use todo o expertise que tem para migrar em nichos que têm mais dinheiro. Assim, um professor vai conseguir exercer sua profissão de um jeito onde tenha mais dinheiro. Aquele nicho tem que ser melhor. Não adianta você ficar reclamando que tem pouco dinheiro na sua área. Logo, se você é um professor e você quer ganhar mais, você não vai conseguir ser um professor ganhando mais fazendo a mesma coisa. Você consegue ser professor, mas vai ter que mudar. O que as pessoas querem? Elas querem ser professoras sem deixar de ser o que elas sempre são, ou o que elas sempre fizeram. Eu sou professor, sabe? Só que ao invés de dar aula no ensino normal, eu fui dar aula na internet. Por quê? Escala. Segunda coisa, onde o dinheiro está. As pessoas acham que um professor normal ganha X ali por mês e era isso e acabou, não tem como brigar. Porque se você sair daquela profissão, entra 200 no teu lugar. Agora, se você pegar uma outra expertise, algo que ninguém faz, algo que pouca gente domina, o que vai acontecer? Essas pessoas vão olhar para você e falar, não, aquele professor ensina alguma coisa que é diferente. Então, como ser professor e ganhar muito dinheiro? Número 1, eu tenho que mudar o que eu ensino. Eu tenho que ensinar coisas de onde o dinheiro está. Se eu quiser ser professor do estado, do município, ou mesmo professor universitário, vai ganhar menos. Número 2, você tem que sair da concorrência. Se o que você faz, um monte de outras pessoas fazem, não vai funcionar para você. Por quê? Quando um monte de gente faz, baixa o preço. E número 3, não menos importante, escala. Nós estamos ensinando agora, eu estou agindo como professor. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a minha informação chegar para um monte de gente que vai ver meus livros nas livrarias, vai ver meus treinamentos aqui na própria internet, e eu consigo abranger milhares de pessoas, enquanto que quando eu dava aula no modelo antigo, eu atendia 10 pessoas, 12 pessoas, 20 pessoas. E as pessoas autônomas, Bruno? Qual é a dica que o senhor daria para ter liberdade? Não, você não vai me chamar de senhor aqui. Senhor. O povo vai embora. O povo vai embora. Eu já sou tiozão, Gabi. E ela fala, senhor, pelo amor de Deus, eu não acho ruim ficar velho, você sabe, né? Eu gosto de cabelo branco, mas aí é demais. É aquela coisinha de respeito. Pode chamar de você, né? Você. Aqui o senhor, eu chamo o Dani de senhor. Dani, o senhor, não sei o quê. Mas isso é porque eu já nem sei mais. Mas na hora de gravar, não dá, o povo vai embora. Senão o povo vai começar a ficar com dor nas costas. Cada vez que você falar o senhor, vai dar uma artrite nas pessoas, assim. Vou colocar bem grande você. Isso. Qual a dica que eu daria para o que mesmo? A dica que você daria para a pessoa que é autônoma e quer uma liberdade financeira? A primeira coisa é que se você não curtir esse vídeo, você não der o seu like. Se você estiver assistindo sem ser inscrito, não dá sorte. Então se inscreve no canal aqui. Mas tanto autônomos quanto outras profissões, o que a gente precisa entender é que o mercado paga de acordo com a necessidade. Está em voga hoje os dentistas fazerem procedimentos estéticos. Quando esses dentistas começaram, eles cobravam mais caro. Agora todos os dentistas estão fazendo isso. O que acontece com o preço?
baixa o preço. E aí, o que é preciso? Diferenciação. Então tem duas coisas que autônomos podem fazer para ganhar mais dinheiro. Número 1, começar antes com as coisas que são novas. Explorar novos nichos. E esses novos nichos precisam ter dinheiro. E número 2, diferenciação. Se todo mundo faz o que eu faço, qual que é a minha identidade? Qual que é a minha diferenciação? E a partir disso, Sam, é preciso ter metas bem claras. O autônomo, principalmente, ele confunde o caixa da empresa, dos negócios, com o caixa pessoal. Então seja muito organizado nisso para você poder ter metas bem claras e para você ter essa separação. De todas as pessoas que eu já ajudei que são autônomos, 99% mistura caixa pessoal com caixa empresarial, caixa dos negócios. Mas ainda falando, se eu quiser ajudar um professor ou um autônomo, é muito parecido. O autônomo vai continuar fazendo o que gosta, o professor vai continuar fazendo o que gosta, só que não no mesmo lugar. Às vezes, para a gente valer mais, a gente só precisa sair do lugar. Eu me lembro muito que quando eu morava com os meus pais, coisas que hoje colocam dinheiro no meu bolso, coisas que hoje me trazem representação, me trazem fama, eu era criticado, eu era zoado. E não é que as pessoas estão erradas, eu não estou criticando ninguém. E não é que eu estava errado, eu só estava no lugar errado. Então não existe pessoa travada, existe pessoa no lugar errado. Toda vez que você travou na vida, travou emocionalmente, travou profissionalmente, travou na carreira, na profissão, no dinheiro, é porque você está no lugar errado. Você está forçando o mundo para te valorizar onde não vão te valorizar. Então a dica, tanto para professores quanto para autônomos ou qualquer profissão que for, você precisa buscar um lugar que combine mais contigo. E você tem que sair do pensamento de manada. Eu não acredito que um professor que dê aula no município particular ou estadual ou universitário, ele não vai conseguir liberdade financeira fazendo o que todo mundo faz. Porque por óbvio, aquilo que tem muita gente fazendo igual, o preço cai. E quando o preço cai, quer dizer que você vale menos. Então a dica para dar certo é como que eu ou o meu produto pode valer mais. Certo? Uhum. E o funcionário público? O funcionário público ele consegue ter essa liberdade? Todo servidor público pode ter liberdade financeira, claro que difere de uns para os outros, mas eles têm um grande ativo. Eles têm regularidade e isso faz com que eles possam usar bem o tempo de sobra. Veja bem, toda a prosperidade de quem veio, os self-made milionários, que falam os milionários por conta própria, vem de quem usa o seu tempo livre sendo produtivo. Se a pessoa ganha 10 mil por mês, divide lá por não sei quantas horas, 220 horas dá tanto por hora. Isso quer dizer que a gente recebe pela hora que a gente trabalha. Então a gente vale pela nossa hora. Agora, ninguém paga a gente pela hora de folga. E cada um escolhe o que faz com a hora de folga. Então o servidor público ele tem a oportunidade de ter planejado quando que ele vai poder ter folga. Por exemplo, uma coisa difícil para você. Você não sabe exatamente quando você vai ter folga, se no final de semana não vão precisar de você ou não. Não é? Claro, como eu falei, tem muita gente que não está nessa regra. Então estudar, se preparar e achar profissões que ele pode tocar em paralelo, para que ele possa ver outras fontes de renda. Ele tem muito tempo para estudar. E o mercado hoje está agressivo em outras formas de renda. Uhum. E os professores, Bruno, a dica que você daria para eles desbloquearem a prosperidade? A primeira coisa é a mal da nossa geração, sabe? Achar que o seu dinheiro, vou começar de novo. A principal dica para os professores desbloquear a prosperidade é simples. Nós não podemos viver o mal da geração, que é ser apegado à posição, profissão ou formação. Não é porque eu sempre fui professor a vida inteira que eu só posso ganhar dinheiro com isso. Eu vou falar de mim, eu era químico, eu não podia ganhar dinheiro de outro jeito. Então, a primeira coisa, faz uma lista de 10 profissões que você poderia ser se você não fosse professor, só para abrir a tua mente. E número 2, como que eu posso ser um professor 2.0, 3.0, 4.0? E a internet está aí, qualquer um pode abrir um canal do YouTube, Instagram e começar a ensinar online. E aí, isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso ao que você faz. É preciso se mostrar. Quem tem vergonha de se expor, tem vergonha de ganhar dinheiro. É engraçado, mas professores têm vergonha de ir para a internet fazer diferente. Isso vale também para nutricionistas? Nossa, aí eu vou falar de um outro mercado. A gente aprendeu no mundo, profissões como nutricionistas, arquitetos, psicólogos, que mais? Engenheiros, advogados. A gente está aqui e formou 5. Cada palavra que eu falo formou mais 5. Formou mais 5, formou mais 5. Então tudo que nós estamos falando é do mercado que já falasse, eu tenho nutricionista, eu sei quanto vale uma hora de nutricionista. Então o que faz a hora do nutricionista subir? Número 1, as provas sociais que ele tem, as pessoas que ele transforma. Essa aqui é 300, essa é 1.000. Mas por que é 1.000? Olha o resultado que essa dá. Número 2, essa aqui tem 10 na fila, essa aqui tem 100 na fila.
Entende? Então esse efeito de celebridade faz subir preço. A pessoa tem que entender que para subir o preço não basta ela ser só ótima, ela tem que entender de marketing. E entender de marketing é organizar as coisas. Às vezes, só porque a pessoa já cobra mais caro, ela já atrai um público melhor. Então é preciso trabalhar muito a autoestima, descobrir o seu posicionamento, eu chamo de PUV, né? Posicionamento único de vendas ou proposição única de vendas. E isso serve para qualquer profissão. Sim, então eles conseguiriam, o nutricionista consegue ter prosperidade financeira. O grande problema de qualquer profissão, como eu trabalhei muito tempo como terapeuta, é que você só troca a hora por dinheiro. Na profissões como essa, você não tem 220 horas, você não entra numa empresa e você ganha o final de semana, descanso semanal remunerado chama. Então você tem que saber fazer a sua hora valer bem. Como que um nutricionista ele pode prosperar? Se ele atender só no consultório, só para vocês entenderem, vamos supor que ele cobre R$300 a hora. Ele atende 5 pessoas por dia, no final de semana normalmente não trabalha. Se ele para de trabalhar, se ele ficar doente ou se ele tirar férias, ninguém vai pagar as férias dele, ninguém vai pagar o final de semana dele. Então ele tem que pensar de que forma ele valoriza isso. Então logo, atende no dia a dia. Depois, nos finais de semana ou à noite, ele tem programas de aperfeiçoamento, de aprofundamento, seja para o público igual a ele, ou seja para outros profissionais que ele ensina, que está em começo de carreira. Aí, a partir disso, ele deve criar seus livros, ele deve criar coisas na internet, onde ele possa receber na internet. Ele também vai se posicionar para dar palestras, para ser contratado para palestras. Se ele não criar essa carreira 360, é quase impossível. Não quer dizer que não pode ser um nutricionista bem pago. Pode. Mas daí até liberdade financeira, porque a liberdade financeira vem da liberdade emocional. O que acontece muito nesse tipo de profissão? A pessoa tem grana, mas não tem tempo para usar a grana. Porque é escravo da agenda, entende? Vendedor comerciante consegue fazer tudo isso pela internet também? Olha, se tem uma profissão que eu sempre vou apostar minhas fichas é o vendedor. Porque o vendedor, ele tem o DNA, ele tem aquele olhar do olho de Tandera, ele tem o raio laser. Ele está vendo todo o tempo inteiro, o vendedor raiz, ele está vendo todo o tempo inteiro o que ele pode vender. Essa mentalidade é uma mentalidade que a maior parte das pessoas que está travado na grana não tem. Vender é gerar valor. Vender é você ser responsável pela transformação do outro, por um ganho que o outro vai ter. Agora, para isso, você tem que ter os produtos adequados que resolvem o problema. Não pode vender ilusão. Tem gente que fala, eu estou vendendo tal coisa, não vou falar o nome, e não vende. É claro, o produto é ruim. Ou o produto tem muita comparação. Então, quais são as coisas que mais vendem no mundo? As que têm mais desejo. E o que faz as pessoas terem desejo? Número 1, ou a pessoa se sente bem com aquilo, ou ela se sente fodona, ou ela se sente pertencente a um grupo, ou resolve um problema rápido, tipo um chaveiro. Chaveiro 2 da manhã, você paga 10 vezes mais caro. Por quê? Porque você precisa muito daquilo. Então as pessoas têm que se desconectar da ideia. Eu quero vender para número 2. Eu preciso resolver um problema ou atender um desejo. Então o tempo inteiro, como que eu resolvo o problema? Como que eu atendo o desejo? Os melhores vendedores do mundo são consultores na arte de resolver problema e atingir um desejo. Se for só vender por vender, o cliente vê aquilo e fala assim, esse cara só quer vender. Então, assim, sobre sucesso de vendedores, eu acho que uma das coisas bem grandes mas escancarada. O cliente olha para você e vê que você não está com cifrão no olho. Ele olha para você e vê, esse cara quer me ajudar. Ele vai ganhar também, mas ele quer me ajudar. Outra coisa, esse homem, essa mulher está verdadeiramente focado em me dar o melhor, em ajudar eu a fazer a melhor compra. E isso só se dá quando você acredita no produto, quando você acredita no que você está fazendo, quando você se importa com o pós-venda, quando você se importa que o seu cliente fique feliz. Quer ver um segredo? Às vezes quando você não se importa de perder na primeira venda, você quer vender uma vida inteira. Então vender é um processo de construção de tribo, é construção de ideia, é construção de marca. E o empresário, Bruno, consegue conciliar a sua vida pessoal com a profissional, gerando assim uma prosperidade? Então, esse lance do empresário conciliar a vida pessoal com a profissional, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, não. A verdade é o seguinte, eu vou falar o que serve para mim. Um empresário, se ele não gostar do que faz, ele está lascado. Porque, por exemplo, eu sento na mesa de amigos e falo, eu não quero falar de trabalho. Eu falo, desculpa, então melhor você não sentar comigo, porque eu amo falar de trabalho. Então, para mim, o conciliar a vida pessoal com o trabalho é você gostar do que você faz. Uma vez que você falar disso no domingo de manhã, é prazer. Número 2, o empresário tem que entender bem o que ele quer. Se um vendedor é uma pessoa que resolve o problema, um empresário é a mesma coisa, só que em grande proporção. Eu acredito que o grande segredo é você gostar do que faz, você estar alinhado
com a empresa que você quer ter. Mas, acima de tudo, o empresário tem que encontrar a sua própria definição de sucesso. O que a empresa dele quer? O que é sucesso para a empresa dele? E, a partir disso, quais são as metas que ele tem? Porque muita gente fala, eu não tenho sucesso. Baseado em quê? A referência da Terra é o Sol. A referência da estrela é a Lua. Enfim, vai, né? Então, qual é a referência de um cara para dizer que tem sucesso ou não tem? Aquilo que ele entende que é sucesso. E, Sam, a maior parte dos empresários que eu ajudo, eles não sabem o que é sucesso para eles. Eles comparam com um colega que tem mais sucesso. Então, a primeira coisa, tem que exterminar isso, tem que encontrar a sua própria identidade. Então, empresários que não têm a sua própria identidade estão fadados ao sofrimento, não necessariamente à falência. Tem muito empresário que ganha muita grana, que tem muita prosperidade, mas não sabe. Porque não sabe valorizar, porque está sempre olhando o que não tem, nunca está olhando o que tem. E por quê? Porque ele não sabe para que ele é empresário. Muitos empresários que eu conheço começaram porque começaram, assim como qualquer profissão, nem sabem questionar por que estão naquela área, e o tempo vai passando, sofrem, mas olham para construir um patrimônio, uma vida, uma história, mas não estão conectados com aquilo. Então, no que eu faço, no que eu acredito, qualquer profissão que você vá, você tem mais importante do que você faz é por que você faz o que você faz. E a família pode ajudar nisso, na liberdade financeira? Pode ajudar, mas a maior parte das vezes do que eu já vi e o que eu ajudo são pessoas que a família afunda. A família não é a base de tudo, né? Essa frase é forte, eu sei. A família, ela não é a base de tudo, porque a base de tudo é você. Se você estiver mal, sua família vira um inferno e você faz isso. Agora, se você está bem, sua família vira uma belezinha. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o papel da família e qual a distância da família. Existe a família prata e a família ouro. Família ouro, você e seus filhos, seja casal, ajuntado, homossexual, heterossexual, não importa. Não importa. É o casal que mora na casa e os seus filhos até 21 anos. A partir disso, dá confusão. E essa família que eu chamo de família ouro, ela tá junto e pode fazer tudo junto, viver junto. Mas a partir do momento que vai ficando velho, os filhos têm que vazar. E os parentes que não estão nessa família ouro, você tem que ver poucas vezes. Uma vez por mês é o ideal. A gente fica se colocando, desconectando. Aí um começa a dar palpite na vida do outro. E normalmente é uma ruína disfarçada de que família é a base de tudo. Agora, como que a família mais atrapalha, na minha opinião? A gente, quando está muito próximo da família, a gente não tem identidade própria. Você não sabe o que você gosta, você acha que você gosta de uma coisa, mas você gosta daquilo que fizeram você acreditar que gosta. E tem um lance que é dos neurônios espelhos, que é um comportamento de ambiente. Quando você convive muito com a sua família prata, a verdade é que você nunca vai ser mais do que eles são. E nem muito menos do que eles são. Porém, se alguém está ficando doente do fígado, pode esperar que em algum momento mais gente vai ficar doente do fígado. Pode ser que não seja você. Se está todo mundo comprando o carro daquela marca, você também vai ter um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Se todo mundo vai viajar para tal lugar, você vai para tal lugar. Então começa a se ficar uma coisa que é uma consolidação de mediocridade. Mediocridade não é um xingamento, é de estar no mediano. Logo, as relações familiares encabeçam a lista de coisas que uma pessoa precisa destravar para prosperar na vida, na carreira, dos negócios. Está em número 1. Se ela não entende a relação dela com a família, ela não prospera. Porque ela vai querer ser sempre a projeção do que os outros querem que ela seja. E nunca vai ser ela mesma. Mesmo pessoas de 50, 60, 70 anos, Samara, muitas vezes estão trabalhando só para honrar ou gerar uma admiração de um pai e de uma mãe. Ela não é ela própria. Então a família é uma coisa linda, que eu acredito na família. Muito. Eu falo isso porque parece que as coisas que eu falo não. Mas ela precisa estar no lugar dela. Entende? É por isso que o passarinho, a mamãe passarinho, joga o passarinho do ninho. Certo? Se jogar mais cedo, o que acontece? O passarinho esborracha. Mas se jogar na hora certa, ele voa. Agora, se não jogar na hora certa, a mamãe passarinho nem entra mais no ninho, porque o passarinhão tá lá grandão e não voou. A gente precisa cuidar disso. Uhum. E esse jogar também, Bruno, a gente pode falar sobre herança? O que seria herança? Essa parte dos pais, dar uma herança para os filhos ou ajudar? Então, o lance da herança é a pior coisa que tem. Para as pessoas que não entenderam a parte delas. Tem gente com 20, 25, 30 anos esperando a herança dos pais que estão saudáveis. Então, quando você coloca a transferência da resposta... Existe dois jeitos de prosperar. Existe o jeito demorado e perene e existe o jeito rápido que é fugaz. O jeito rápido e fugaz é esperar algum dinheiro que vem. Da loteria, da herança, alguma bolada que eventualmente pode acontecer. E o jeito correto é você construir sua prosperidade. Quando você transfere a sua prosperidade para a ideia de algo externo que vai acontecer que não depende de você,
Você vai ficar esperando, e quem espera, você sabe o que acontece. Agora, a herança é uma coisa justa, equilibrada. Inclusive, vou te falar, existe uma coisa hoje em dia chamada holding familiar. E no holding familiar, que inclusive quero mandar um abraço pro Márcio e para Elaine, que cuidam disso, são responsáveis por isso lá na minha família. No holding familiar você já prepara tudo isso para que esse processo chato aconteça de uma maneira mais legal, em que as pessoas em vida possam decidir melhor isso. É diferente de um testamento, tá? E o lance da herança, ele faz o seguinte, quando eu estou colocando a minha expectativa em algo que depende dos outros, eu estou desviando a minha força para algo que vai além de mim. Esse é um conceito que vai totalmente fora com um dos principais princípios da prosperidade, que é a autorresponsabilidade. Eu vou construir minha vida, eu vou fazer minha realidade. Se um dia eu ganhar herança, ótimo. Se eu não ganhar, também dane-se. Entende? Sim. Agora, voltando um pouquinho, Bruno, para as nossas perguntas. Professora aposentada, ela pode ter aquela liberdade financeira sem precisar ficar trabalhando? Não, né? Não pode, a não ser que ela foi professora aposentada de algum instituto no mundo que pague muito. Primeira coisa, eu não gosto de ninguém falar que é aposentado. Porque quando você fala que é aposentado, você está mandando um sinal para Deus que você parou. E não que a pessoa mais velha não possa desfrutar de benefício da aposentadoria. Então ela aposentou, ela imagina a experiência que essa pessoa tem. Ela tem que criar outras formas de gerar valor. Ela tem que criar outras maneiras que combinem com o momento da vida dela. Samara, eu estou com 45 anos, não tenho a mesma energia. Tem coisas que eu não faço mais, tem esportes que eu não pratico mais. Então a gente tem que respeitar isso, mas tem que criar novas habilidades. E hoje em dia, pessoas que gostam de ficar em casa com o DNA de professor, quantas coisas existe para fazer na internet em meio período que dá para você fazer muito dinheiro. A liberdade financeira vem quase sempre de você gastar menos que você ganha e de você ter dinheiro para fazer tudo que você quiser. Então, uma professora aposentada pode ter liberdade financeira se ela tinha um custo de vida baixíssimo e se contentar com isso. Ela tem liberdade financeira. Da mesma maneira que uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas não se contenta com o estilo de vida que tem e quer, não tem liberdade financeira. Então, de novo, a liberdade financeira vem da definição que ela deu para as coisas que o dinheiro pode comprar, se ela se dá bem com isso ou não. Não investe nela, não investe em estética, não investe em saúde, não investe em mais nada, e viver uma vida quietinha, uma liberdade financeira. Tudo que ela quer, ela tem dinheiro. Sim. Então, consegue ter esse conhecimento de prosperidade, de riqueza, mesmo sendo aposentado. Não, o conhecimento qualquer uma pessoa pode ter. Você imagina só, a gente desde 2017 faz o maior conteúdo empilhado, gratuito e continuado do mundo. São 16 maratonas da riqueza, 14 maratonas da liberdade, 4 maratonas da liberdade financeira, dinheiro no bolso, mestre da prosperidade e fora os 200 dias de prosperidade, aqui o Prosperocast. A pessoa que quer, ela mergulha a cabeça e ela faz. Só que o grande problema que eu vejo desde a época do consultório, que eu atendi muito tempo, é as pessoas querem mudança desde que a mudança seja do jeito que elas acham que a mudança tem que ser. Quando você parar de querer mudar do jeito que você acha que você tem que mudar e mudar do jeito que tem que ser mudado, o nome disso é pragmatismo, você muda a tua vida. Então, uma pessoa que aposentou e está a fim de reformar a mente dela e fazer coisas que ela nunca fez, ela tem total chance de prosperar, porque ela tem uma coisa a favor dela, experiência. E experiência ajuda. Uhum. E artesãos, mas essas pessoas também envolvidas à arte têm aquela crença limitante de que a arte não pode ser vendida ou não pode ganhar dinheiro com arte. Eu tenho artesãos na família e tem um lance. Todo artesão sofre e eu vou explicar qual é o motivo. Número 1, tem crença de vender. Número 2, não sabe aplicar preço. E número 3, não sabe calcular preço. Não sabe calcular a hora, o tempo que foi colocado na peça para isso. Só que o grande problema do artesanato é o despertar do desejo. Uma coisa vale mais quando tem muito desejo. Por que você acha que um iPhone custa caro? Porque todo mundo tem desejo disso. Não tem cabimento um telefone valer perto de 10 mil reais. Não tem cabimento. Mas vale, porque foi desperto um desejo, um desejo de massa, tem muita conveniência, enfim, é uma marca, é um estilo, e é por isso que uma bolsa da Prada ou da Gucci custa um valor e uma bolsa da esquina custa outra. Então, o que o artesão tem como problema? Ele não consegue escalar e os produtos dele não conseguem pagar todo o tempo. O valor agregado ali é maior e nunca vai conseguir pagar. Então, eu acho que o Brasil, que é um dos países que mais tem artesãos no mundo, ele está complicado. Se você não achar uma diversificação daquilo, as coisas que você vende é os que as pessoas realmente querem. Às vezes o artesão, o que ele faz? Ele usa para terapia, o que eu acho legal. Mas aquilo que você gosta de fazer como terapia não é o que as pessoas gostam de comprar. Então a primeira coisa é, existe o que eu gosto de fazer e existe o que as pessoas gostam de comprar. Sempre que eu fizer mais o que as pessoas querem e menos o que eu quero, eu vou ganhar. Mas aí o lado terapia fica para trás. Agora, resumidamente, se você quer ser terapeuta,
Porra, tô falando terapeuta toda hora. Se você quer ser, por exemplo, artesão, e ao ser artesão, você quer fazer muito dinheiro, você vai ter que fazer o que eu chamo de ativo exponencial. Livros sobre artesanato, workshops sobre artesanato, consultoria de artesanato, fazer o artesanato, vender o artesanato. Então, participar de feiras de artesanato, você tem que ampliar as possibilidades no artesanato. Você vai ter que trabalhar mais. Então, qualquer área, a pessoa pode prosperar. E vender o que as pessoas querem é diferente de vender o que você gosta. Toda vez que você faz só o que você gosta e não o que os outros querem, você fatura menos. E eles conseguiriam liberdade financeira mesmo tendo trabalhar tanto? Claro que sim, né? Só que daí entra um outro conceito, que é o conceito de escala. Existe uma pessoa que sabe delegar, que ela aprende, daí ela ensina, e daí ela vê quem ela ensinou fazendo, e aí ela vê as pessoas que ela ensinou fazendo, e ela gerencia pessoas. Agora, existe aquela pessoa que não sabe delegar, fala, não, meu jeito é melhor, não, minha pizza é melhor, meu brigadeiro é melhor, minha caixinha de não sei o que é melhor, minha cerâmica é melhor, ninguém faz que nem eu. Essa pessoa, ou ela se transforma num Picasso da vida, um Aleijadinho, sei lá quem, que vale um monte, ou não vai dar certo. E aí o que acontece? Ela fica refém de ter que trabalhar demais. Se isso para ela é diversão, ela tem liberdade financeira. Porque a liberdade financeira, ela vem de liberdade emocional. Você tem liberdade emocional porque o dinheiro te compra conforto. Porque assim, a liberdade é uma das coisas mais importantes para a felicidade. E liberdade custa dinheiro. Quando você tem liberdade, você é mais feliz. Então a liberdade compra a felicidade. Logo, o dinheiro compra a felicidade. Porque para ter liberdade você tem que ter dinheiro. Dinheiro para você poder escolher a vida do jeito que você quer ter. Dinheiro para você dizer não. Dinheiro para você dizer sim. Dinheiro para ir e vir mais de acordo com o que você gosta. Dinheiro para dirigir melhor, para morar melhor, para dormir melhor, para ter um colchão melhor, para ter uma casa mais confortável. E os administradores? Os administradores que não conseguiram prosperidade. Administrador, para prosperar mais e melhor, é incrível. Ele precisa ser especialista em alguma coisa. O que aconteceu? Nos anos 80 e 90, se você não sabia o que você queria fazer de formação, sabe o que falava, né? Faz administração, que a administração é bom para tudo. É verdade, é tipo Minâncora, tipo Posto de Piranga, sabe? É tipo Aura Master, sabe? Funciona para tudo. Então, o administrador quer ganhar dinheiro, você tem que descobrir em que área de administração você vai bombar. Por exemplo, Samara, aqui na Luz da Serra, quantas áreas a gente tem em termos de administração que são poderosíssimas? Qualquer área de gestão. O mundo hoje está com deficiência de gestão. Agora, se a pessoa é uma administração e ela vai para uma área mais de RH, de recursos humanos, também tem para a área mais financeira, controladoria. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é definir uma linha e não querer ser tão generalista. A gente tem que entender um pouco das coisas. A segunda coisa é escolher um nicho onde tem bastante dinheiro. Então, o que é um nicho onde tem bastante dinheiro? São áreas do comércio, áreas do mercado que as pessoas têm mais facilidade de vender e de pagar. Quando você escolhe uma área mais próspera, ela tem mais promissora, você tem mais chance de ter empregos ali. Recentemente nós tivemos uma bolha da startup, bolhas do TI, então qualquer empresa ligada a essa área tem mais chance de pagar melhor administradores especializados nisso. Então, por exemplo, administrador especializado em startup, que profissão é essa? Você nem escuta mais a pessoa falar, eu sou administrador. Você escuta a pessoa falar, sou especialista nisso, sou especialista naquilo. Porque o administrador virou um pano de fundo para aquilo. Então, seja mais específico, desenvolva a sua carreira, mostre suas habilidades e fique bom naquilo que o mercado paga. Essa é a melhor maneira de um administrador subir de grana, crescer, e não tem limite para essa profissão, sabe? Não tem limite. Agora, vai administrar coisas que o dinheiro flui pouco, vai sofrer, porque fica contado. É a mesma história dos professores. O professor reclama, é injusto quanto que eu ganho, mas veja, você é professor de Estado. O Estado tem uma verba, ele divide tanto para a educação, da educação ele divide tanto para as escolas. E aí é racionado. Você não lembra quando você era criança, que você tinha mais irmãos? Aí a gente abriu uma garrafa de refrigerante e media para ver se você ficou mais do que o seu irmão. Era aquilo, não tinha mais. Então você pega aquele dinheiro e divide pelo número de pessoas. Qual é a saída? A saída é você ir para um nicho onde é ilimitado o dinheiro. E aí você tem que buscar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo o mesmo resultado. E eles podem brigar para o digital? Você fala quem? Administrador? Os professores. Professores. Então, o professor no digital eu acho que é covardia de tão fácil que é. Vamos supor que você ensina matemática. É só você dar aula de programas principais. Fala para quinta série, para sexta série, para Quer ver um dos nichos poderosos? É preparação para concurso público. É um dos nichos que mais tem dinheiro no digital. Então, quantos professores estão reclamando
que não tem dinheiro para nada, mas não estão vendo que eles poderiam, quer ver, não sabe fazer? Liga para uma dessas empresas de concurso público e fala, eu sou professor, eu queria trabalhar para vocês. E resolvendo o problema de prova, se especializando, indo para onde o dinheiro está. Inclusive, eu tenho muito amigo meu na área do concurso público, viu? Que ótimo. Eles, então, conseguiriam ter um equilíbrio financeiro? O concurseiro? Então, o concurseiro é o futuro servidor público, né? Ele ainda não é. Todo servidor público foi concurseiro um dia. Alguns muito inteligentes, rápidos, perspicazes, não estudaram tanto e passaram, porque já eram inteligentes. Então, o concurseiro é alguém que se dedicou muito para estudar. Eu tenho muita fé nessa pessoa. Só que quando ela cai no serviço público, o que acontece? Aquela dinâmica, aquela energia, aquela busca de meta, acabou. De cada 10 casos, 9 acabou. É o garantido, não vai ser demitido, e aquela rotina não muda. Praticamente não muda. Então, o que isso faz com o ex-concurseiro agora, servidor público? Baixa aquele instinto de caça, baixa, a ambição morre. E por outro lado, ele não precisa sair para caçar como um vendedor tem. E aí tem duas substâncias terríveis que faltam. Serotonina é uma delas, que vem, não, é uma substância serotonina, mas de duas atitudes: novidades e desafios. Então, toda vez que você baixar novidades e desafios da sua vida, serotonina vai baixar. E aí você pode entrar em depressão. Então, uma coisa, existem várias formas de um servidor público prosperar. E uma delas é usar bem o tempo que sobra. Usar bem esse planejamento de grana. Por exemplo, na pandemia, quem era servidor público continuou tendo salário, apesar de não ir trabalhar. Então, usar bem isso. Agora, o que eu sei que não se deve usar um servidor público? Não se deve parar. Precisa se desafiar. Para que serotonina continue alta. E quando eu trabalhava no consultório, a maior parte dos servidores públicos tomavam remédios controlados. Porque tinham grana, tinham a tal da estabilidade, mas não tinham nenhuma ambição. Estavam totalmente acomodados. E acomodou, você fica doente. E tem alguma dica para a pessoa não se acomodar e buscar a prosperidade, então, buscar conhecimento financeiro? A pessoa precisa achar algo que faça o coração cantar. Na época do concurso, o que fazia a pessoa se sentir motivada? A perspectiva de um salário fixo. É legal o salário fixo, né? É legal uma garantia. Para quem que é legal? Pro ego é. Para segurança ilusória é. Que você fala, não, tô tranquilo, todo final do mês tenho dinheiro lá. Isso é. Só que por outro lado faz com que a pessoa exija menos dela. Você já escutou aquela história do tubarão no aquário? Você pega uns peixinhos lá, tudo calmo, mas você pôs um tubarão no aquário, os peixes ficaram doidos. Essa é a ideia, a gente precisa colocar um tubarão no nosso aquário. Como é que a gente faz isso? Criando metas para nós mesmos. Tendo claramente, objetivamente, o que a gente quer de cada fase da vida. Se você entrou, passou no concurso público, agora eu tenho os meus proventos, acabou minha missão, você vai ficar doente. A moral é se desafiar sempre. Sim, isso vale também para os arquitetos? Isso vale para qualquer ser humano. Arquiteto, por exemplo, como que eu posso me desafiar? É colocar meta, o que eu quero, qual que é o objetivo com isso, quem são os clientes que eu vou buscar, que tipo de inovação eu vou ter, quanto que eu quero ganhar até o final do ano, que obras eu quero pegar até tal data. Se desafiar. E sabe qual é uma das melhores coisas para se desafiar? Você precisa estar com pessoas que estão muito além do teu nível. Quando você está com um monte de gente que está no teu nível, você fica calmo. Mas quando você vai, por exemplo, num evento de arquiteto, ou quando você conhece pessoas pela internet, você conhece um monte de gente hoje em dia. E você fala, meu Deus, essa pessoa sabe menos que eu, tá bombando, o que aconteceu comigo? Eu já fui em tanto evento que eu voltei passando raiva, de me comparar e falar, nossa, a pessoa não sabe metade do que eu sei, já tá bombando e eu tô aqui. Aquilo volta e você se motiva. Então ninguém ensina melhor do que ensina o exemplo. Então as pessoas falam, eu digo que meu filho faz, ele não faz, mas você está fazendo para ele copiar você. Então os arquitetos vão buscar referência, vão descobrir quem do teu mercado é melhor, para que você possa desenvolver. Agora tudo isso, Sam, bate todas as profissões que querem mudar, seja arquiteto, seja engenheiro, advogado, professora, do lar, sei lá, servidor público, todas essas profissões, elas acabam tendo dificuldade de prosperar porque elas querem prosperar sem deixar de ser o que elas são. A prosperidade é uma programação. O dinheiro que você tem é para a programação que você tem. Se você quiser um novo dinheiro, você tem que ter uma nova programação. Bruno, o que é uma programação? Um conjunto de pensamentos, sentimentos que se transformam em hábitos e crenças. Para isso, você tem que mudar um monte de crenças que você nem sabe que tem. O problema não é o que eu sei que eu não sei. O problema é o que eu não sei que não sei. Aí eu fico à mercê. O que eu não sei que não sei é o problema. Então, para todo mundo que está querendo crescer na carreira, tem que se perguntar 200 vezes por dia. O que eu não sei que eu não sei? Que se eu soubesse, mudaria a minha vida. Por isso que é muita terapia, evento ao vivo, curso,
para você começar a se fazer a pergunta que você não sabia que tinha que se fazer. Meio filosófico isso, mas é real, né? Bastante. E a família que prende, às vezes, quando tu quer ser algum tipo de função, e a pessoa diz, não, mãe ou pai, ou até tu é a mãe de algum filho, e daí tu não quer que o teu filho faça determinada coisa, porque tu sabe que vai dar algum problema. Primeiro, tem um conceito que é forte e funciona, e todos os milionários sabem disso. Só escute quem tem resultado. Logo, se eu quero ter borracharia, eu vou perguntar pro meu pai, que não entende nada de borracharia. O que ele acha? Vai dar merda? Chama esses conselheiros do caos. Se eu sou servidor público, eu quero continuar na carreira de servidor público, eu vou perguntar pro meu pai, que foi empreendedor a vida inteira, vai dar merda. Se eu sou empreendedor e estou querendo abrir uma filial da minha loja, eu vou perguntar pro meu pai, que é servidor a vida inteira, vai dar merda. Então a verdade é que uma manicure não pode ajudar o borracheiro não pode ajudar o manicure, não tem nada de errado, cada um é bom na sua área. E a gente confunde expertise com intimidade. Então não é porque é seu marido, esposa, mãe, pai, que você vai perguntar o que ele acha. Você vai perguntar o que ele acha para quem pode ajudar naquilo que você quer ajuda. Não confunde, isso vai criar o conselheiro do caos. E é aí que a família mais destrói tudo. Eu vou perguntar para alguém da minha família algo que a pessoa não é boa. Então você tem que ter os seus consultores. É bíblico, procure o conselho dos sábios. Quem são os sábios? Aquele que naquela área que eu preciso de ajuda já tem resultado. Uhum. E se o esposo fica sentado na frente da TV e tu quer fazer alguma coisa? Que situação? Então, relacionamento, casamento é alinhamento. Sabe? Você escolhe a pessoa, confirma a escolha. Então você escolhe namoro. Você confirma a escolha, casamento. Então namoro é a parte que é para errar. Namoro é para não dar certo. Casamento é para dar certo. Faz sentido? Namoro é o lugar de você testar, ver se esse é o sujeito que eu quero para minha vida. Depois que deu para minha vida, o casal precisa ter uma rotina que cada um respeita o jeito de cada um, mas que os dois busquem o mesmo rumo. Então, às vezes, a pessoa tem o costume de assistir TV enquanto a outra gosta de estudar. Mas não quer dizer que aquele cara é um energúmeno. Quer dizer que é o jeito dele. Então, é preciso ver se eu não estou querendo mudar ele. Mas, por último, quando as afinidades mudam, é meio difícil dar certo. É muito difícil dar certo. Por isso, se você tem alguém na sua casa que só pensa em assistir televisão, enquanto você quer prosperar e crescer, o primeiro caminho é sentar e conversar. Olha, o que aconteceu que você não tem mais ambição? O que aconteceu que você não tem mais desejo? Quando a gente casou, a gente tinha. Qual que é o lance? Conversa. Pede para conversar, mas não pode ficar gritando assim. Tem que marcar de conversar, desliga tudo e fica que nem eu e você, de um olho no olho. E escuta a outra pessoa. Não, amor, eu só tenho o meu momento de descanso. Eu tô aqui assim, assim, assado. Às vezes é você que está projetando que o outro é vagabundo, preguiçoso, desanimado, e não é. Mas às vezes é. E quando é, o casal tem que conversar. Ó, pra mim, prosperidade é importante. Eu quero crescer. E pra você? Não, pra mim não é, mas eu não me importo com você. Tá, então a gente vai se ajudar? Não, eu não te atrapalho, você não te atrapalha. Então é preciso conversar, Sam. A maior parte dos casais brigam porque um projeta no outro aquilo que tá ruim dentro de si. Eu tô carente, é o projeto que o outro tem que curar minha carência. Eu tô estressado, é o projeto que o outro tem que resolver meu estresse. É aí que dá as merdas, em termos de casal. Entender. Agora, você namorou, você casou, você sabia com quem você casou namorou. Agora você quer mudar o homem depois? Ou quer mudar a mulher depois? Não muda, não. Não tem como. Uhum. E independência financeira, porque às vezes a mulher, né? Muitas vezes a mulher, ela tá em casa e ela não consegue outro trabalho, enfim, e fica cuidar dos filhos também. Isso, e fica à mercê do marido. Olha, eu vou te falar, esse lance de independência financeira de quem fica dependente do marido, hoje tem já o contrário, pouco, mas tem, né, de depender da esposa. Eu sou muito feminista. Mas eu já não sei mais o que é feminismo, mas que é verdade. Eu sou muito de empoderar a mulher. Eu acho que a mulher, ela deve ter a profissão dela, até porque se um dia ela ficar puta da vida com o marido chateado, quer sair fora, ela não sai porque ela depende dele. Então ela arrumou uma prisão, ela arrumou uma arapuca. Mas todas as vezes que tem casais que estão de bem com isso, porque tem uma fase da mulher que o marido fala, amor, você fica em casa para cuidar dos filhos. E ela fala, sim, vou cuidar dos meus filhos. E aí acaba que isso vira uma chantagem, vira uma arapuca. Às vezes não é chantagem, não. Fazem por inocência. E aí a pessoa perde o valor dela, ela perde o poder dela. E daí, até ela voltar para o mercado de trabalho e tal, começa a virar empecilho. E às vezes, o marido usa isso como artifício para controlar a mulher. Às vezes, o marido usa isso para manter ela num casamento que ela não quer estar mais. Então, eu acho isso um grande problema. Eu acho que todas as mulheres ou todos os casais funcionam quando o homem vai buscar o seu valor, ela vai buscar o seu valor. Quando chegam junto, tem o papel do homem, tem o papel da mulher, mas os dois estão provendo, os dois estão batalhando pela grana. Isso vai fazer bem pro casal. Tem muita gente que fala, não, a mulher que tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar para a mulher. Não, eu acho que o bem pro casal, o homem olha para a mulher e valoriza mais ela. Raros são os homens
que não valorizam uma mulher que trabalha, que faz grana. Raros. E é claro que eu não acho justo o caminho da mulher. Porque a mulher trabalha, chega em casa, ela tem que cuidar das coisas, ela cuida dos filhos, por mais que sejam os casais mais novos hoje que se ajudam. E o homem já chega em casa e joga o chinelão e vai abrir a cerveja. Mas assim, se você quiser que um relacionamento dê certo, você vai ter que conversar sobre prosperidade. Você vai ter que conversar sobre vida financeira. 55% dos divórcios acontecem por conflitos em relação ao dinheiro. Então, a gente já tem essa estatística. As pessoas falam o que você gosta, quer ter filho, não quer, onde quer a lua de mel. Pô, antes de casar, pergunta como que é a sua visão sobre dinheiro. Tem um que é mais gastador, o outro é mão de vaca, acha equilíbrio. Definam metas juntos para o casal. Você não tem meta para o casal se você não compra aquela ideia antes de casar, eu vou comprar depois de casar. Um é muito gastador, quer viver o hoje sem pensar amanhã. O outro só pensa no amanhã e não quer viver o hoje. Se não conversar, vai dar merda. Eu gosto de fazer esse trabalho, Sam. Porque as pessoas não entendem que prosperidade é o fluxo vital da terceira dimensão. A terceira dimensão é a Terra, né? Se você não dominar os tesouros da Terra, você nunca vai encontrar aqueles tesouros do céu. Aí tem gente que diz, não, o que importa são os tesouros do céu. Não é verdade. O que importa são os tesouros dos céus sempre. Mas se você não dominar os tesouros da Terra, você nunca chega nos do céu. E quantos casais que se amam se separam porque não se acertam na questão financeira, na ambição, nos objetivos, na visão de dinheiro. Todos nós viemos de um paradigma de prosperidade. Esse paradigma pode ser bom ou ruim para o teu dinheiro. Ele pode ser desbloqueado ou totalmente travado. Quando você casa com alguém, esse alguém traz todo o baú ancestral de prosperidade e você traz todo o seu baú ancestral de prosperidade. Ou seja, tudo que é ruim vem com tudo que é bom. Tudo que é ruim vem com tudo que é bom. Aí junta tudo num balaio, que é o casal. E aí vem divergências, vem cenário econômico diferente. Se o casal não estiver alinhado, você acha que vai dar certo? Não vai, por mais que tenha amor. Aí são aqueles casais que a gente vê que eles se amam, mas estão se odiando. Porque eles não conseguem se separar porque se amam, e o que eu acho certo, mas também não conseguem se ajustar nesse lado e não encontram uma harmonia. É preciso ter harmonia. E isso também em sociedade. Se você quer prosperar, você vai ter que aprender a fazer sociedade. Quer ver um dos segredos de sociedade? Número 1, nunca tenha sócio que seja igual a você. Você tem que ter sócio. Se eu sou péssimo em documento, no meu caso, a minha sócia Paty é ótima em documento. Se quando eu comecei a parceria, hoje eu sei vender, mas na época eu não sabia, o Paulo Henrique sabe vender. Então você tem que procurar sócios, não que seja o seu par de carência, o seu parceiro da carência, tem que ser alguém diferente de você. E se é diferente, é fácil lidar? É fácil lidar com igual, que pensa igual a você. Então você precisa de alguém diferente. E dito isso, por precisar de alguém diferente, você precisa aprender a lidar com os costumes, ceder um pouco, cobrar um pouco. Relacionamento é treta. Só que o relacionamento das pessoas prósperas é diferente, ela não quer mudar o outro. Você combina bem antes. E sabe qual que é um dos segredos de toda a sociedade? Saber, no primeiro dia que você assina a sociedade, você já tem que saber como que ela vai encerrar. Entendeu? Não projeta no outro, agora eu arrumei um sócio, ele vai fazer tudo. Não, ele sabe que ele vai fazer tudo. Ele sabe o que você espera dele. Ele sabe o que está combinado se vocês deixarem de trabalhar junto. Entende? Sim. E agora mais voltado para o pessoal. Como mudar o mindset? Então, o mindset é uma mentalidade que é como se fosse uma configuração mental para a prosperidade. Número 1, para você mudar o seu mindset, você tem que encontrar sua definição de sucesso. O que você quer para a tua vida. Para um, sucesso é o castelo na França, para outro é a casinha de sapê na floresta. Número 2, você vai ter que criar suas metas adequadas a isso. Quem não tem meta é para raio de coisa ruim. Número 3, você tem que limpar suas crenças. No caso é remodelar sua programação. Você tem uma programação inconsciente. O seu inconsciente que é um castelo, mas o seu inconsciente que é a casinha de sapê. Então você tem que remodelar o seu inconsciente com técnicas que vão lá. E número 4, um dos maiores segredos para remodelar o inconsciente é o grupo que você vive. Você vai ter que procurar pessoas e grupos que combinam com você. Número 5, sem mentores, sem direção. Procure alguém que conhece o caminho que você quer trilhar. Se você não buscar alguém que conhece o caminho, você vai dar murro na ponta de faca. E por último, hoje, amanhã e depois, não pare. Vai melhorando, ajustando a rota, você muda a tua realidade. Beleza? Beleza, Bruno. Tá com fome já ou não? Eu já. Eu espero que você tenha gostado desse encontro. Obrigado, Sana. Foi um prazer te ver aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E que vocês mandem mais perguntas para nós. Deixe as suas perguntas aqui no chat, nos comentários, para que a gente possa trazer nas próximas. A gente fez um mapa de perguntas
da última vez e trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que reflitam, mandem suas perguntas para que a gente possa ajudar cada vez mais para que você consiga encontrar sua prosperidade. Eu desejo a você tudo de bom. Eu também quero avisar que a gente está fazendo vídeos todos os dias lá no canal Bruno Gimenez. Se você não é inscrito também, se inscreva e dá uma olhada nos últimos episódios que a gente fez aqui de ProsperoCast. Os com os convidados, os sem convidados, é um episódio melhor que o outro. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Valeu? Valeu, brilha a prosperidade. Brilhar. Até mais.